Zezinho, muito obrigado. Deus, na sua infinita bondade, fez, sei lá, 8 bilhões de pessoas no planeta, em não sei quantos países. Deus fez você nascer em Arapiraca para ajudar a preservar a memória do nosso povo e contar a nossa história. Muito obrigado. Foi uma perda muito grande, né? Foi uma perda grande, mas Arapiraca teve o privilégio de ter Zezito Guedes para contar a história de Arapiraca. Um homem que dedicou toda a sua vida à arte e à história do nosso povo. Então, não seria possível a gente reunir com fidelidade a história de Arapiraca se não tivesse entre a gente vivido por esse tempo todo o Zezito Guedes, nosso saudoso Zezito Guedes. Este homem se dedicou à história, mas a história da nossa terra, a história da nossa gente. Compilar biografias, datas importantes. E a gente precisa de pessoas como essa para preservar a memória do nosso povo. Então nós devemos essa homenagem ao Zezito Guedes pelo que ele é, pelo que ele foi, pelo que ele fez. E nesse momento a gente só tem a agradecer. Agradecer a Deus por ele ter nascido em Arapiraca e agradecer a ele pela dedicação que ele teve em vida à história do nosso povo. A gente não perde o que não tem. E a gente teve o privilégio de ter essas pessoas conosco. E é muito significativo para a história de Arapiraca que a gente consiga ter pessoas que tenham um propósito de vida. Além delas contarem a nossa história, elas servem de fonte de inspiração para a nossa juventude. Não precisa ser famoso. Eu preciso ter uma dedicação muito especial, em parte, para o meu povo. Não é? Afinal de contas, por mais individualista que cada um possa ser, a gente não é nada se não for para contribuir com o bem coletivo. E o Zezito Guedes foi um exemplo disso. Ele viveu com humildade durante a vida inteira, contando a história de Arapiraca, fazendo arte com suas carrancas. E ele, como eu falei há pouco ali, eu tenho uma particularidade com o Zezito, que meu pai era dentista, e trabalhava nos Correios, era dentista, e o Zezito era protético. Pouca gente sabe disso, mas o Zezito era protético. E meu pai e ele, eles conversavam muito, sempre. Chegavam em casa e conversavam. De onde o senhor vem? Eu venho da casa do Zezito Guedes, estava conversando comigo.
Então, são memórias que ficam e que mostram que Arapiraca tem muitos valores. Se vai o Zezito Guedes, mas deixa uma memória, uma história que vai servir de inspiração para muita gente. A Bíblia diz que quando se morre, está em Macabeus capítulo 12, versículo 41 e 46. É oração. Oração, oração, oração é o que a gente precisa. Nós conversávamos e em outras coisas a gente falava sobre quando a gente vem a este mundo, a ansiedade, aquela vontade da gente ver quando sai do ventre da nossa mãe, o pai e a mãe ficam com aquela ansiedade querendo ver a pessoa. Os pais preparam até uma festa para os seus mais aconchegados da família e amigos. E quando a gente parte deste mundo, a gente chora. Chora igual a gente quando veio a este mundo, que quando chega, que abre os olhos, que avista o pai e a mãe, normalmente aquela criança, aquele rebento chora. E quando vai, ele em vez de chorar, ele está com muita alegria. Eu tenho certeza que assim como esta criatura que está aqui, que já foi colocada há bastante tempo, está lá com os demais membros da família, na festa mais linda que se pode fazer para um ser humano em espírito. É lá onde o Zezito está. Enquanto aqui a gente sente já essa saudade, já se chora, lá é só alegria. É o que diz o livro das Escrituras, inclusive a história sagrada de Edições Paulinda fala e narra muito bem isso. Zezito, você deixou esse legado. Você foi imortalizado por Arapiraca, representado pelo nosso grandiosíssimo prefeito, que lhe tinha uma consideração extraordinária ao colocar esse legado que você deixa em Arapiraca, de um Museu Zezito Guedes. Imagino que os familiares e os amigos e o pessoal da área, assim como Ismael Pereira, eu devo isso a Luciano Barbosa enquanto amigo de Zezito. Arapiraca deve muito a Luciano Barbosa em ter feito esse museu com o nome de Zezito Guedes, porque ele é, como diz o Ariano Suassuna, imortalizado graças a Arapiraca na pessoa de Luciano Barbosa. Para você, em espírito, Zezito, as nossas orações, que é o que a Bíblia recomenda. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A você, Zezito, uma grande, calorosa salva de palmas, onde você estiver. O meu carinho também é muito grande ao Zezito, porque quando foi criada a primeira loja maçônica de Arapiraca, foi justamente por intermédio do meu irmão Zezito que eu também fui iniciado na maçonaria. Então acredito que aqueles que fizeram parte da maçonaria, que estiverem por aqui ou que estão por aqui, como Macedo e eu, nós sabemos o ser humano que foi lá na nossa instituição com o nome de José Gomes Pereira. Então tudo que a gente imaginar que fosse possível o Zezito fazer, ele fez. E agora que ele está no mundo do Criador, vai ter muito mais condição de fazer por nós que aqui ficamos no mundo das criaturas. Sempre me despeço dos meus amigos, dos meus irmãos, fazendo soar
a prece de Francisco de Assis, porque eu tive a felicidade de minha mãe colocar meu nome de Francisco de Assis. E despeço dizendo: Senhor, fazei o instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensas, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdias, que eu leve a união. Aonde houver dúvidas, que eu leve a fé. Aonde houver erros, que eu leve a verdade. Aonde houver desesperos, que eu leve a esperança. Aonde houver tristezas, que eu leve a alegria. E aonde houver trevas, Senhor, que eu leve e também me faça luz. Ó Divino Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois, Senhor, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E assim como encontra-se o nosso irmão José Gomes Pereira, que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. O que o Zezito representou e representa para você ainda? Acho que o Zezito foi um historiador que marcou a cidade de Arapiraca, de uma importância assim muito grande pela sinceridade dele, pela pessoa, na personalidade dele, realmente preocupado com as causas que ele defendia, né? Um escritor, um historiador muito dedicado, pessoa simples, mas ao mesmo tempo dedicado, e que eu acho que isso é fundamental, né? Para qualquer cidade, qualquer lugar onde tenha personalidade como o Zezito, isso representa assim, um marco enorme para a história da cidade, para as pessoas do meio, para aquelas pessoas comprometidas com as causas. Acho que isso Vai fazer falta na sua vida e de muita gente. Vai fazer falta para todos nós, sem sombra de dúvida. Emerson, você tinha uma aproximação boa com o Zezito, né? Eu sou um dos frutos artísticos de Zezito Guedes. Eu estive presente naquele ateliê durante a minha juventude, onde aprendi, onde bebi da água, da fonte que Zezito Guedes distribuía sem pedir nada em torno. Zezito Guedes deixa um legado para Arapiraca e uma dor no coração de cada arapiraquense, porque Zezito Guedes fazia questão de fazer a história e também de contar a história de Arapiraca. Artista plástico, de imensurável talento. Zezito Guedes deixa um legado. Eu, por exemplo, sou um dos seus legados. A minha gestão cultural na cidade de Arapiraca, o meu amor pela cultura, eu devo a Zezito Guedes. Zezito Guedes, muito obrigado. Eupidio Enoque, aqui, grande escritor. Eupidio, você na função de escritor e também um amante dessa parte literária de Arapiraca, como você vê Zezito, o escritor Zezito que nos deixa nesse momento? Bom dia. Zezito Guedes, meu amigo, é o manual de Arapiraca, era a enciclopédia. Você, quando queria
tirar um assunto a limpo de Arapiraca, você procurava Zezito Guedes. Inclusive eu, muitas vezes, tinha dúvida, e se você quiser saber quem foi o primeiro prefeito de Arapiraca, Esperidião Rodrigues, Francisco Pereira, a saga de Arapiraca, as famílias de Arapiraca, Zezito Guedes estava ali para colocar limpo. Zezito Guedes foi assim, quanto a narrativa de Arapiraca, Zezito Guedes foi o mestre. E isso ele herdou de forma natural, né? Natural, era autodidata. E agora escrever, ele me mostrou muitas vezes os trechos do livro dele, passava lá na loja dele, na esquina da Rio Branco, e ele escrevendo com datilografia sobre o manto, aquela narrativa da saga Arapiraca. Severino, atrás de você está ali, Zezito. Muita saudade dele. Muita saudade. Quero agradecer o começo de nós todos. Começou por ele. Que Deus proteja ele e bote ele no bom lugar. Isso você deve muito fervor, né? Muita emoção, né? Muita emoção. O começo de nós todos ajudou a toda a família. Todos nós fomos ajudados por ele. O começo foi ele que deu. A minha mãe, meus pais, e ele foi quem deu o caminho para a gente seguir a vida.